Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, Salmo 124. Salmo 124. Dando continuidade assim à exposição destes salmos, que são chamados de cânticos dos degraus, cântico da subida, ou o cântico de romagem, quando o povo de Israel saía para adorar o Senhor Deus, cultuar o Senhor Deus em Jerusalém, cumprindo assim o mandamento do Senhor, de que pelo menos 3 vezes por ano eles subiam, todo o povo, para adorar o Senhor na festa da Páscoa, no Pentecostes, 50 dias depois, e também na festa dos tabernáculos. E eles cantavam ao Senhor, adoravam ao Senhor, expressando assim os sentimentos do povo de Israel, não somente nessa peregrinação que eles faziam para Jerusalém, para cultuar ao Senhor, mas também para expressar os sentimentos que nos envolvem na nossa peregrinação, enquanto nós caminhamos também na nossa jornada aqui. Nossa vida aqui é uma peregrinação. Nós aqui neste mundo somos somente forasteiros. Nós não somos daqui. Falando quando tratamos sobre o povo do Senhor, nosso mundo não é aqui. Nossa pátria é uma pátria celestial. E enquanto nós estamos aqui, só somos peregrinos. Estamos peregrinando. E infelizes são aqueles que desconhecem esse princípio e essa realidade e pensam que vão fazer uma morada permanente aqui. Que vivem para este momento, vivem para este mundo. Seus olhos estão voltados única e exclusivamente para este mundo. Felizes são esses, porque no final das contas descobrirão que a nossa passagem, nosso momento neste mundo somente é transitório, é passageiro. E os salmos dos degraus, como disse, expressam os sentimentos do povo em meio a várias circunstâncias. Começamos no capítulo 120, que vai falar sobre uma verdadeira estratégia de difamação, assassinato de reputação que havia, os lábios mentirosos. E certamente o salmista se angustia por causa disso. Nós vemos que a confiança dele está no Senhor, ele leva os olhos para os montes, ele se alegra em ir para a casa do Senhor, onde ele vai estar ali na presença do Senhor. Ele agora, no Salmo 123, que consideramos na última ocasião, expondo os salmos de romagem, ele eleva os olhos agora para os montes, eleva os olhos para o Senhor e entende que não é Jerusalém, não é um local, mas é o próprio Senhor Deus que é o alvo da nossa peregrinação. Mas capítulo 124, e nós vamos ler agora, nos diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra.
O contexto provável, haja vista que esse salmo é um salmo de Davi, o grande poeta, profeta, rei de Israel. Ele provavelmente escreve esse salmo, talvez num desses contextos, ou tem vários contextos que poderia ser o start desse salmo. Ele lutou diversas vezes, enquanto criança ainda, com feras, enquanto ele cuidava das ovelhas lá do seu pai. Há ocasiões que ele diz que lutou contra urso, contra leão. Em outras palavras, há momentos difíceis e onde os opositores eram, embora animais, mais ferozes, assassinos, matavam homens adultos, e ele, como um adolescente, teve que enfrentar esses tipos de dificuldades. E então ele vai dizer que o Senhor esteve ao seu lado. Pode também remeter àquele momento em que ele, ainda como um jovem, adolescente ainda, ele vai enfrentar um gigante chamado Golias, que desafiava todo o povo de Israel, todo o exército de Israel, de maneira que ninguém tinha coragem e a ousadia de enfrentar Golias. Percebam que tal era o terror que infundia nos soldados, homens adultos, homens formados, preparados para a guerra. Mas ninguém enfrentava Golias. Mas ele vai, e ele, confiando no Senhor, se o Senhor não estiver ao nosso lado, nessa certeza, nessa convicção, ele vai e enfrenta Golias e o derrota. É uma história que todos nós conhecemos. E daí, se o Senhor não estiver ao nosso lado. Mas ele também depois foi muito perseguido por Saul. Em diversas ocasiões, Saul procurou tirar-lhe a vida. Haja vista que Saul tinha sido rejeitado por Deus como rei de Israel, embora Deus o tivesse mandado, ordenado que Samuel o ungisse como rei, e ele foi ungido como rei, mas ele foi reprovado. E Deus já havia dito: olha, se você tivesse procedido corretamente, Deus confirmaria o reinado para sempre. Mas você não procedeu corretamente, o seu reino será tirado de você. E aí surge Davi. E Saul, agora desconfiado de que Deus escolhera Davi, e aqui Davi seria aquele que substituiria Saul, ele procura de todas as formas tirar a vida de Davi. Em várias ocasiões, enquanto ele estava em casa, e aí chama Davi, e Deus o livra várias vezes. E em uma certa ocasião, ele estava sendo já perseguido e acuado por Saul e o seu exército. Praticamente uma montanha somente dividia os dois grupos. Parece que o combate seria inevitável. Morte seria inevitável de ambos os lados. Mas lembrando também que o exército, o pequeno grupo de Davi, estaria em desvantagem quando um mensageiro, chega para Saul e diz: olha, invadiram tal cidade. Rápido, é necessário que você vá para lá. E então deixa de perseguir Davi e vai para libertar a cidade. Se o Senhor não estiver ao nosso lado. Ou talvez, quando já rei estabelecido, foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Quando Absalão quis tomar o seu trono, e então fez um levante, arregimentou lá um grupo, um exército, influenciou pessoas, influenciou o próprio coração do povo, com palavras bajuladoras, dizendo: se eu fosse rei,
essas coisas não iam acontecer no meu mandato. Ah, se eu fosse rei. E aí começa, com tais palavras, conquistar o coração do povo. E então ele faz um levante, se levanta contra o seu pai, o rei Davi. De maneira que Davi, ele sai pelas portas dos fundos da cidade, praticamente. E então, agora, ele se vê num dilema. Persigo meu pai e destruo, e a ele e a todo o seu exército, aqueles que o acompanham, ou faço o quê? E vem um homem, que era o conselheiro do rei, e disse: Aitofel. É interessante que na Bíblia nos diz que esse Aitofel, quando ele falava, era como se fosse a palavra de Deus, como se fosse Deus falando. E ele era um conselheiro. E ele diz, ele tinha coisas contra Davi. E o conselho dele diz: vai, persiga Davi, porque agora está desorientado, desnorteado, desorganizado. Você vai conseguir conquistar e obter uma vitória retumbante. E ele disse: tá bom. Mas aí tinha um outro conselheiro. O nome dele era Uzai. E aí então ele: deixa eu consultar Uzai. E aí Uzai diz o seguinte: não vá atrás dele, porque ele é como um urso ferido. Ele está enraivecido. Se você for, ele vai conquistar. Se você tentar acuá-lo, aí sim ele virá com toda a fúria e ele vai vencer. Deixe ele passar o rio. Enquanto isso, você organiza, chama todo Israel para combater o seu pai. E então, com todos os homens de Israel, você obterá a vitória. Foi o tempo que Davi conseguiu se reorganizar, se ajeitar e conquistou a vitória. Uzai era um aliado de Davi. Não é que ele estava dando um mau conselho, ele era aliado de Davi. Se o Senhor não estiver ao nosso lado. Portanto, há vários contextos prováveis que fez com que o salmista dissesse: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. A estrutura desse texto aqui, e os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias, percebam que existe sempre aquela letra em negrito, início do parágrafo, o não, depois o verso 6, bendito, e depois o verso 8, a vogal O, o nosso socorro está em nome do Senhor. Essa estrutura é dividida nessas três partes. Na primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 5, perceba que está olhando para o passado, coisas que o Senhor havia feito. Ele esteve ao nosso lado, ele veio, ele olha para o passado, ele olha para as intervenções de Deus, olha para como o Senhor havia realmente dado livramento, libertação, salvação para ele. Ele olha, portanto, remete para o passado. Ele está olhando para o passado. É o reconhecimento de favor recebido por meio do livramento especial, das intervenções de Deus. A partir do verso 6 e o verso 7, é uma eulogia, é uma expressão de adoração cultica. Em outras palavras, ele está adorando a Deus por aquilo que Deus fez, aquilo que Deus realizou na sua vida, pela maneira graciosa como o Senhor Deus o libertou. Portanto, agora aqui é um contínuo presente, porque todas as vezes que ele olha para o passado, vendo como Deus havia trazido a ele libertação e livramento, ele louva o Senhor. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Todo culto, todo louvor, toda adoração é o resultado da compreensão daquilo que Deus tem feito por nós. Se você não sabe o que Deus fez por você,
se você não tem clareza de entendimento das intervenções do Senhor, da graça do Senhor sobre a sua vida, você também não pode adorar a Deus. O teu culto se torna esvaziado, porque o nosso culto é o resultado da compreensão daquilo que Deus fez por nós. Eu, portanto, agradeço, eu louvo, eu adoro pela maneira como o Senhor Deus tem conduzido, como tem sido favorável, como tem abençoado, como tem sido gracioso. Portanto, essa eulogia é o ato de culto agradecido, bendizendo a Yahvé, ao Senhor Deus. E o verso 8, final, é agora, haja vista aquilo que Deus fez no passado, eu cultuo no presente e continuo a cultuar, porque todos os dias eu posso olhar para o passado e cultuar hoje, um eterno hoje. Posso estar adorando ao Senhor. Mas aqui agora no verso 8 remete para o futuro. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. É a declaração de confiança no Senhor por toda tribulação em tempo futuro. Ou seja, eu já sei que o Senhor continuará agindo da mesma maneira, porque Ele é Deus imutável. É o Deus que não muda. Ele vai agir da mesma forma. E eu poderei continuar também, imutavelmente, adorar, exaltar e cultuar esse Senhor Deus. Se não fosse, agora olhando para o texto, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse Yahvé que esteve do nosso lado, está ali presente, é como podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está do nosso lado, não há por que temermos, não há por que nos desesperarmos. Nós estamos com aquele que é o campeão dos campeões, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que tudo está debaixo do seu comando. Nós devemos então entender, se Ele está do nosso lado, não importa o quão frágeis e fracos sejamos nós, mas eu sei que nós estamos no time vencedor. Eu sei que nós finalmente iremos vencer, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela maneira como o Senhor Deus, Ele é em seus atributos santos, perfeitos, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente e onipresente. Se o Senhor não estivesse, e o salmista, ele olha de um ponto de vista da igreja, ele não olha somente de um ponto de vista individual, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, mas Ele é aquele que está do lado do seu povo, da sua igreja, porque ele tem uma aliança feita com o seu povo, com Israel na antiga dispensação, mas com a igreja na nova dispensação. Ele tem uma aliança. E ele vai dizer o que se Deus não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. O que aconteceria se Deus não estivesse ao nosso lado? É a pergunta que nós podemos fazer. O que teria acontecido com Israel naquelas circunstâncias? O que teria acontecido com Davi naquelas circunstâncias onde suas dificuldades, as lutas, as oposições eram maiores do que ele? Em todas essas situações, ele estava em desvantagem. Não tinha como resolver a situação. E aí o salmista ele vai usar algumas metáforas, algumas figuras de linguagem para expressar o livramento do Senhor Deus. Em que situação de fato ele se encontrava? Primeira figura, ele vai dizer ali no verso 3, e nos teriam engolidos vivos. Ele usa a figura de um terremoto, que a terra se abre, e aí vai e
vem dragar, vem engolir vivos as pessoas. Há situações em que isto aconteceu, mesmo no povo de Israel. Quando Deus mesmo faz com que a terra se fenda, se abra e pessoas sejam lançadas naquele buraco, naquele abismo, engolindo-os vivos. Portanto, ele usa essa figura. O que nós podemos fazer contra um terremoto? O que nós podemos determinar? Terremoto, não balance minha casa. É geral, atinge a todos. É uma força que excede a nossa força, a nossa capacidade de previsão. Os homens tentam prever os terremotos e ainda que consigam prever com alguns segundos, minutos de antecedência algo que pode acontecer, é inevitável as destruições. Quem pode controlar o terremoto? Está fora do nosso alcance. Ainda que lá no Japão se tem feito muitas construções anti-terremotos para que não caia, não se destrua, mas ainda assim não pode evitar o terremoto em si. E ainda causa muita destruição. E no mundo afora tem causado muita destruição. Mas é a figura que ele lança. São forças que nós não podemos dominar. Forças da própria natureza. E ele está dizendo que esses inimigos que se levantaram, quando os homens que se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Tal é essa situação, assim como um terremoto que nós não podemos dominar. A segunda figura de linguagem, segunda metáfora que o salmista usa, é quando a sua ira se acendeu contra nós. A ilustração, a figura de um fogo consumidor, um fogo de grandes proporções. Pense nesses incêndios florestais que acontecem. O que fazer? Como apagar? Nos Estados Unidos sempre tem incêndios, agora está tendo incêndios, né? Pelo menos recentemente, teve grandes incêndios, não sei se ainda hoje está acontecendo, que no geral a gente assiste filmes de combate a incêndios e acontece que vão lutando, perde vidas, perde patrimônios, a floresta queima e no final das contas, depois de todos os esforços, percebem que o fogo apagou por si só. Não conseguiram, com os esforços dos aviões e tudo mais, não conseguiram resolver o problema do fogo. Como poder lidar com essa situação? E depois ele vai dizer também, a partir do verso 4, verso 5, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A ideia de uma enchente. Para quem se lembra daquelas imagens que aconteceu lá no Oriente, aquele tsunami que deu, tanto no Japão, lá em Fukushima, a própria usina nuclear lá foi comprometida, e naquela ocasião 220 mil pessoas morreram. Vem aquele turbilhão de águas, o que você pode fazer? Percebam a intensidade que o autor está dizendo, esse terremoto, este fogo que vem devastando tudo, essa enchente, esse tsunami, se não fosse o Senhor. Ele, portanto, remete para Deus e para o seu livramento. E o que produz? Podemos colocar assim de modo prático na nossa vida, quando esses elementos que fogem da nossa capacidade de resolução acontecem na nossa vida individualmente, que resultados acontecem? Pode ser um tsunami do ponto de vista econômico, material, que muitas pessoas não suportam, pessoas adoecem, pessoas ficam em depressão, porque a economia deu um giro, deu um salto carpado,
e as pessoas não sabem mais aonde está as coisas. Como aqueles que foram envolvidos no plano Collor, alguns que até venderam casas com a intenção de comprar uma outra casa, quando viram o seu dinheiro estava preso e ele não podia mais tirar. Fez um negócio num tempo que deu certo, onde foi com confisco do dinheiro. Muitas pessoas tiraram as suas vidas. Hoje lá na China, muitos bancos não estão liberando o dinheiro que as pessoas colocaram lá, os correntistas, os poupadores, e pessoas estão se acabando, famílias estão se desestruturando, pessoas estão emocionalmente abaladas, estão psicologicamente sensíveis. Alguns entram em depressão, não são poucos. Imagine você viver sua vida toda, trabalhar, conquista, e aí de repente quando vê uma situação, é um verdadeiro tsunami, e você não tem como impedir isto, como dominar isto. Então, isso aconteceu no passado. Pensemos nos nossos irmãos aqui da Argentina, quantos por cento de inflação no ano? Em um dia, 20%. Imagine como está a economia desestabilizada. Mas a economia, ela não vem juntos, não vem sozinha, ela vem junto com problemas que se acrescentam. O maior problema de relacionamento conjugal e divórcios e brigas é por causa da economia. A família se desestrutura, casamentos acabam. Portanto, familiarmente, atinge não somente o aspecto econômico, material, mas o aspecto familiar, o relacionamento, a questão pessoal, o desânimo, a depressão, doenças que podem vir e atingir, são tsunamis. De repente você percebe que alguém na sua casa recebe a notícia, está com câncer. E não somente está com câncer, mas é terminal. E aí? Difícil. Mas principalmente, esses tsunamis, esses verdadeiros terremotos, podem atingir espiritualmente e atinge espiritualmente. E é principalmente isto. Porque esta na verdade, todos esses são instrumentos usados por Satanás para desestruturar e para realmente derrotar espiritualmente a vida do cristão. Portanto, o capítulo, versos 4 e 5, vai falar sobre essa enchente, esse tsunami que produz e resulta essa destruição toda, onde a pessoa se vê sem poder fazer absolutamente nada. E no verso 8, ele vai falar a eulogia, que está louvando ao Senhor Deus. O verso 6 e o verso 7, bendito o Senhor, ele louva agora o Senhor, ele nos livrou, ele é o Deus apto, ele é o Deus soberano, ele é o Deus, como vai dizer lá no verso 8, no final, ele é o Criador dos céus e da terra, portanto ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. E não há absolutamente nada que aconteça sem a permissão do Senhor Deus. Nem um pardal cai ao solo sem que ele permita. Nem uma folha de uma árvore cai. E olha que tem muitas árvores. Mas não há nada que aconteça em todo o universo sem o consentimento do Senhor Deus. Nem Satanás pode agir sem o consentimento do Senhor e a autorização do Senhor Deus, como nós vemos no livro de Jó. Deus, ele é o Senhor soberano sobre tudo e sobre todos. E é por isso agora que ele está louvando, bendito o Senhor, ele é o Deus que é digno de ser adorado. E ele vai falar também como ele nos livrou. Como alguém que foi tirado
embora o Senhor não nos deu por presa aos dentes deles. Deus livrou como é livrado dos dentes do leão. Imagine, a gente vê nesses filmes, uma vez que o leão ou a onça pega o animal, a sua presa, e ele pega com seus dentes, ele não solta. Sufoca até a morte. E então aquele animal já está final de vida. Mas está dizendo aqui, parece ser impossível, mas Deus nos livra daquilo que parece ser impossível. Nós, por nós mesmos, não temos a habilidade, mas o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui no seu ministério terreno, uma pergunta que é deixada no Evangelho de Marcos: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que os espíritos imundos se lhe submetem? Quem é esse que as enfermidades têm que obedecer? E se ele diz, esteja curado, a enfermidade tem que sair. Quem é este? Percebam, o Deus a quem nós servimos. Como alguém tão, portanto, que foi salvo de leões, de feras, onde não há nenhuma possibilidade de sair por si só. Ou como alguém que foi salvo da armadilha do passarinheiro, do laço do passarinheiro, de uma rede. Ele está dizendo, Deus nos livrou, Deus nos tirou dessas situações aqui. E o verso 8, o salmista vai dizer de onde vem o nosso socorro, de onde vem o nosso escape. Não vem dos homens, não vem das nossas estratégias, não vem das nossas habilidades próprias, não vem porque nós somos espertos suficientes para não sermos influenciados pelo maligno, podemos derrotar os nossos inimigos. Não, a nossa vitória, o nosso escape vem do Senhor. E ele vai dizer, o socorro está em o nome do Senhor. Ou, como nos diz uma outra versão, o socorro nosso é o nome de Yahvé. O socorro nosso é o nome. Nome está se referindo à própria pessoa. E Ele é o nosso socorro. Não somente um nome, como alguns entendem. Vou pronunciar o nome como se fosse um mantra, como se fosse algo mágico. Está repreendido em nome de Jesus, vai acontecer em nome de Jesus, não sei o que lá. Não é isto. Porque não há poder em pronunciar o nome Jesus. Não é o nome Jesus que tem poder. É a pessoa de Cristo Jesus que tem poder. Portanto, se eu ficar falando Jesus, 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 não vai resolver absolutamente nada. Mas se Ele estiver no meu coração, e se eu estiver numa relação com Ele, numa intimidade, comunhão com Deus, aí sim é que vai fazer diferença. É a pessoa. Nome aqui, portanto, não é pronunciar o nome, mas se refere à própria pessoa de Deus. O nosso livramento, o nosso socorro está na pessoa do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. E esse Deus, Ele fez uma aliança conosco. E nesta aliança Ele fez promessas. Eu posso confiar nas promessas de Deus, porque são fiéis às suas promessas. E essas promessas não poderão ser quebradas. Ele jamais quebrará aquilo que Ele prometeu. E Deus também não mente. Mas o que nós podemos aprender com este texto, esse salmo de Davi? Primeiro, meus irmãos, nós aprendemos que nós passamos por perigos contínuos na nossa vida.
E que esses perigos, muitas vezes, extrapolam a nossa capacidade de resolução. Passamos por perigos e muitas vezes são comparados a esse terremoto, a um fogo devorador ou a um tsunami. Quem poderá impedir? Como nós poderemos evitar? Como nós poderemos impedir a destruição que vem desses elementos? Nós passamos por perigos externos. O cristão, e a Bíblia sempre reafirma, aqueles que dizem, você é crente, nunca mais vai passar por luta, nunca mais vai passar por dificuldade, confie no Senhor, você não vai ficar doente, você não vai ficar isso, está mentindo. A Bíblia nunca nos deu esse tipo de garantia. Ele sempre disse, mas eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele estará conosco. O salmista está passando por lutas. Quando vemos a história do povo de Israel, e como falei, várias possibilidades do contexto onde surge, quantas dificuldades o salmista passou? Na verdade, todos nós passamos por várias dificuldades, por perigos. Em segundo lugar, aprendemos, meus irmãos, que nem sempre Deus nos liberta da fornalha. Da fornalha, nos impede de passarmos pelas dificuldades. Mas, no geral, Ele nos livra na fornalha, quando estamos lá dentro. Quantas pessoas não chegaram à conclusão, dizer com clareza, foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Portanto, ele não vê Deus não o livrou da aflição, mas ele diz, dou graças a Deus por ter passado pela aflição, porque foi ali que eu aprendi os teus decretos, eu conheci o Senhor nesse contexto. Portanto, Deus nunca deu nenhuma promessa, nunca vocês vão passar por lutas ou dificuldades. Ele nunca falou isso, mas muitas vezes embora Ele possa nos livrar da fornalha ardente, no geral, Ele nos dá livramento na fornalha, enquanto estamos passando nesse processo todo. Em terceiro lugar, devemos entender e aprendemos, irmãos, que tudo tem seu propósito em nossas vidas. Tudo. Não há absolutamente que aconteça por uma casualidade. Eu não acredito no Deus sorte, no Deus azar. Eu acredito num Deus que é providencial. Nada acontece sem a permissão do Senhor. E quais são os propósitos de Deus para esses tempos de angústia? É para que saibamos confiar no Senhor, para que sejamos nós santificados, aperfeiçoados, seja tratados os nossos pecados. Muitas vezes, alguns já disseram, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já não ouviram esse tipo de expressão? Não é de todo errado, não. Às vezes a pessoa, Deus o faz enfermar, permite que seja numa condição de fragilidade, de doença, para que então ele deixe aquele coração soberbo, que ele diz, eu posso, eu sou, é isso. Quando ele estiver prostrado numa cama, ele vai e olha para cima e lembra que Deus existe. Portanto, tudo tem seu propósito. Mas lembrar também, meus irmãos, e aprendemos que é Deus que nos habilita com sua graça, com seu Espírito, com a sua presença, se o Senhor não estiver ao nosso lado. É Ele que nos habilita, não somos nós. A graça de Deus, se você, meu irmão, minha irmã, tiver Deus do teu lado, não importa quem seja seu inimigo. Se Deus estiver ao seu lado, não importa que o mundo todo se levante contra você. Mas se Deus estiver contra você, não importa que o mundo todo seja seu amigo. Não importa que o mundo todo se levante em seu favor.
você está do lado perdedor. Aprendemos também, meus irmãos, que Deus aqui aponta para uma realidade muito maior, e uma realidade espiritual. Porque não estamos tratando somente aqui de doença, de problema econômico, de problema familiar, mas estamos tratando aqui sobre alma. Percebam, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Não é só sobre o corpo, não é só sobre questões físicas, materiais, mas está falando sobre a alma, sobre o espírito. Portanto, o texto também está falando sobre a luta espiritual. Deus nos livrará do nosso maior inimigo, que é Satanás. Percebemos, por exemplo, que o apóstolo Pedro vai falar sobre um fogo ardente que estava se levantando para provar aqueles irmãos da época da igreja primitiva, mas era instigado por Satanás, ou era o fogo da perseguição. Cristãos estavam sendo perseguidos, caçados, que nem animais, sendo lançados nas prisões, sendo torturados e muitos sendo mortos. Diz, não estranhem esse fogo que está surgindo no meio. É para provar-vos. É para provar se você vai ser fiel a Deus ou não. E a Bíblia nos diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas e se não for fiel? Há alguma garantia? Não, porque vai demonstrar pela sua infidelidade que o seu coração não está em Deus e que não anda com Deus. Mas perceba também que nessa analogia que faz do fogo, o apóstolo Pedro, mas também vai falar sobre o leão que ruge ao nosso derredor, procurando de todas as maneiras nos tragar. Ele é o leão. Não o leão da tribo de Judá, como nós conhecemos, referindo-se à pessoa de Cristo, mas Satanás também é identificado como um leão que está andando ao nosso derredor, preparando a ocasião oportuna para arrebatar, para dar o golpe, para pegar no pescoço, segurar com firmeza até a morte. Mas também, lembra do laço do passarinheiro? E o apóstolo também vai falar que Deus, Ele nos dá a graça para não sermos enredados nas astutas ciladas ou armadilhas do diabo. Ele está ali procurando fazer a sua armadilha para pegar. Uma vez que o passarinho é pego, como ele vai se libertar? Mas perceba que, embora seja identificado essas ações do diabo, um fogo que vem para provar, um leão que ruge, as astutas ciladas do diabo, é o Senhor Deus. Se não estiver ao nosso lado, meus irmãos, quem poderá combater um inimigo dessa natureza? Acaso eu posso dizer, eu venço Satanás, eu sou o cara? Meus irmãos, se o Senhor não estiver ao nosso lado, lembre-se, para concluir, primeiro, Deus está conosco. Deus, Ele é o Deus Emanuel. É o Deus conosco, é o Deus presente. De que terei medo? Por que eu vou ficar me angustiando se eu sei que Deus está comigo? Eu posso ter essa convicção, essa certeza. Você pode ter, meu irmão. No seu momento de angústia, parece que Deus não existe. Quando as situações parecem que são insolúveis. São circunstâncias das quais eu não posso mudar. Deus está conosco. Ele é Emanuel. Lembre-se também que Deus está te aperfeiçoando. Como o ouro é purificado pelo fogo. Isso não é um processo fácil nem tranquilo.
Mas assim somos nós, aperfeiçoados pelo fogo, pela fornalha da provação. Lembre também, meus irmãos, que o socorro nosso não é a igreja, não é eu sair aí dizendo eu sou crente, por isso, como se fosse em mim. Ou eu vou sair numa atitude meio que mística, vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá tudo, como se a minha palavra, pronunciando isto, fosse resolver todos os problemas. Se eu não andar com o Senhor, não, nada disso adianta. Nós não podemos dominar Deus. Essa é a característica das religiões pagãs. As religiões pagãs, os adeptos dessas religiões, eles controlavam as divindades por meio de algum sacrifício, palavras, mantras. E tem gente que quer controlar Deus. Deus, eu quero, o Senhor tem que fazer. E parece que Deus, então, tá bom, sim, Senhor. Não, não é assim que funciona. O socorro nosso é o nome de Yahvé, que fez os céus e a terra. É o próprio Senhor Deus. Lembre também que o nome que foi posto sobre o seu povo. 2 Crônicas 7,14 diz: e o meu povo que se chama pelo meu nome. A Bíblia nos diz que Deus colocou o seu nome em nós, e é demonstrado isso em algumas figuras. Não em todas, não precisa, mas algumas representativas. Abraão, o nome dele era Abrão, e Deus coloca Abraão. Ele é o pai de uma multidão, ele seria dali o Deus que promete, e o nome, uma letra do nome de Deus é colocada no nome Abraão, no meio, como que Deus está colocando o seu nome nele. Lembram de Jacó? Diz, agora não vai ser mais Jacó o teu nome, vai ser Israel. Essa terminação El fala, é Deus, refere-se a Deus. Por exemplo, Daniel, o Senhor é o meu juiz. Emanuel, Deus está conosco. E aqui está falando sobre um príncipe de Israel, príncipe do Senhor, Israel. E Deus coloca o seu nome em nós, no seu povo. Portanto, ele tem uma aliança. Essa aliança onde ele coloca o seu nome. Percebam agora, ele diz, por amor do seu nome, por causa do nome, e do nome que ele colocou em nós, ele será fiel à sua aliança. Ele não quebrará a sua aliança. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe, nos conceda assim a sua graça. Tenha certeza. Olhe para o passado. Você que conhece a Deus, que foi salvo por Deus, que foi concedido a você o poder de ser chamado filho de Deus. Olhe para o passado, para as intervenções do Senhor. Isso será o combustível para você cultuar, adorar, agradecer, exaltar, adorar a Deus. Se você olha para o passado e nunca consegue perceber nada disso, é porque ainda falta. Você precisa nascer de novo. E não importa quanto tempo você tem de igreja, se você olha para o passado, o que Deus fez por mim? Não sei. Você já foi salvo. E você então vai cultuar. E isso também será a sua esperança para o futuro. Você vai olhar para o futuro e vai dizer, tão certo como Deus agiu no passado, Ele continuará agindo na minha vida. Se não fosse o Senhor que estiver ao nosso lado. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém?